A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito: porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Todos nós não estaremos isentos de comparecer diante de Cristo para prestar conta de todos os atos feitos nesse corpo físico, nesse corpo material. Quer seja as coisas boas que fizemos ao longo da nossa vida, quer sejam as coisas ruins na qual ao longo da nossa vida praticamos contra o nosso próprio, contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Talvez você pense agora consigo: estarei isento disto porque estou em Cristo, e por estar em Cristo eu não passarei por esse tribunal. É um grande engano nosso achar que não seremos julgados pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelo fato de crermos que Jesus Cristo é o Deus eterno, Yahvé. Porém, esse tribunal na qual está sendo montado, preparado pelo Senhor Jesus Cristo, para que diante dele toda a humanidade possa comparecer, não é algo exclusivo para as pessoas que estão no mundo, que confessam outros deuses como senhores da sua vida, que não acredita no Deus eterno, soberano. Esse tribunal não é somente para aquelas pessoas que praticam todo tipo de iniquidade, maldade, malícia, maledicência, prostituição, adultério, fofocas, sexos ilícitos e tantas outras coisas. Mas esse tribunal é principalmente para cada um de nós que confessamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, uma vez que, estando nós em Cristo, devemos ser exemplos em Cristo, devemos ser tipificados como o próprio Cristo, como o médico, o grego Lucas disse em relação ao apóstolo Paulo, que ele não conheceu o Senhor Jesus Cristo, mas que através de Paulo ele viu a Cristo. Então, como cristão, como seguidor do Senhor Jesus Cristo, ministro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, as pessoas têm que ver em nós a própria tipificação do Senhor Jesus Cristo. Porém, todavia, entretanto, quando isso não ocorre, é sinal, é exemplo de que somos maus exemplos, de que não estamos andando conforme o querer, conforme a vontade, conforme a determinação do Senhor Jesus Cristo, mas que estamos andando conforme os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, conforme a nossa carne. E é por isso que perante o Senhor Jesus Cristo, todos nós apresentaremos, quer seja para receber o galardão do Senhor, para receber um novo corpo, uma nova veste, um novo nome, uma coroa de glória, ou para sermos sentenciados à morte eterna.
E essa morte eterna, que consiste em ser lançado no lago de fogo, onde haverá rangido de dente, tormento, sofrimento por toda a eternidade, não é algo exclusivo para as pessoas que praticam qualquer tipo de maldade, mas são para aqueles que se desviaram do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Por muito tempo, e aqui nesse meu canal, a gente já fez um estudo sobre o que é ser desviado. E o ser desviado não é o conceito com o qual a religião protestante tem o hábito de fazer para com as pessoas que saem, que param de congregar nos seus tempos religiosos. Desviamos da presença do Senhor Jesus Cristo, nos afastamos do caminho do Senhor Jesus Cristo. Não é quando abandonamos o conceito religioso, como abandonamos uma igreja que se diz ser representante do Senhor Jesus Cristo. Não. Nos tornamos desviados a partir do momento que deixamos de fazer a obra do Senhor Jesus Cristo, quando deixamos de cumprir o mandamento do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, quando o manifesto de Cristo Jesus para nossas vidas é recusado, é negado por nós. Podemos dar um exemplo aqui de Judas Iscariotes. Quando foi que Judas Iscariotes se desviou do caminho do Senhor Jesus Cristo? Foi quando ele roubava o dinheiro da sacola das ofertas que era entregue ao Senhor? Foi quando ele aceitou o suborno para trair o Senhor Jesus Cristo? Não. Até mesmo porque pelo fato dele ter traído, recebido dinheiro por trair o Senhor Jesus Cristo, ele devolveu como forma de arrependimento. Mas quando foi que Judas Iscariotes se desviou-se do propósito, do plano do Senhor para a sua vida? Embora a vida de Judas Iscariotes merece ser melhor estudada, porque querendo ou não, aceitando ou não, ele cumpriu aquilo que ele nasceu para ser feito. Ele honrou o seu ministério. Então, quando foi que ele se desviou? Quando ele se viu indigno de ser discípulo, de ser servo, de seguir o Senhor Jesus Cristo, e veio a tirar a sua própria vida. Não que o tirar a sua vida seja algo pecaminoso, porque a Bíblia nos traz outros relatos de pessoas que veio a tirar a sua vida, como Sansão. Todavia, o que estamos dizendo é que talvez, se Judas Iscariotes, ao invés tivesse arrependido, pedido perdão e mantido-se na posição na qual ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo para ser discípulo, e dado sequência para aquilo que ele foi chamado, que era para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Judas Iscariotes seria, quem sabe, o maior evangelista bíblico que a gente conhece, por fato de ele ser testemunha viva da traição do Senhor e ao mesmo tempo ele ter contemplado a ressurreição do Deus vivo, do Deus Altíssimo, e saindo para os confins da Judéia, de Jerusalém, para onde o Espírito Santo lhe guiasse, ele desse o testemunho de vida, assim como o apóstolo Paulo fez até chegar em Roma e ser pelo imperador
Nero, morto, decapitado. Então, a pessoa desvia-se dos caminhos do Senhor quando ela deixa de cumprir aquilo que ela foi chamada para fazer na obra do Senhor Jesus Cristo. E qual foi a determinação do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E essa palavra na qual o Senhor nos determina, esse mandamento do Senhor, de que devemos ir para todo canto pregar o Evangelho, está no livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz as Escrituras: e ele disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor não condiciona a nós a ficarmos cercados por paredes, pregando, falando, ensinando o peixe a comer a ração que é colocada dentro do aquário. Ele manda a gente ir no lago, na lagoa, no rio, no mar para pescar o peixe. Ele nos diz que devemos ir para o campo a semear o trigo, a colher o trigo. Então, quando nos condicionamos a nossa vida, o ministério na qual o Senhor Jesus Cristo nos concede, a limitações de paredes erguidas por homens, estamos negando o principal mandamento que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Essa é a determinação do Senhor para a vida daquele que quer segui-lo, para a vida daquele que o aceite como seu Senhor e Salvador, como Deus único da sua vida, e não ficar preso, condicionado a mandamentos de homens, a mandamentos que não estão conforme a determinação do Senhor. E quando você continua lendo o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e eles beberão algumas coisas mortíferas e não lhe fará dano. Eles imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Essa é a determinação do Senhor. Não é você ficar convidando alguém para ir para a igreja de fulano de tal para que você receba uma cura. Não, é que você mesmo pregue a palavra, que você mesmo vai ao encontro do enfermo, vai ao encontro daquela pessoa que está precisando de ajuda, vai ao encontro de quem precisa, sem temer, sem ter medo de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quando não fazemos isso, estamos negando, estamos desviando da determinação do Senhor Jesus Cristo. E quem assim procede, comparecerá diante do Senhor Jesus Cristo, comparecerá ao trono do Senhor, e por ele será julgado, por não cumprir o principal mandamento do Senhor Jesus Cristo para a vida daquele que nele crê, que é pregar o Evangelho, que é anunciar as boas novas. A escolha, a decisão é nossa. Nós decidimos o que queremos, nós optamos
em pregar ou não a palavra do Senhor Jesus Cristo. Se pregarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo, se pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, sem vinculá-lo a placas de igreja, estamos cumprindo o manifesto do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Todavia, se negarmos, se recusarmos, seremos pelo Senhor julgados de tal modo. Se praticamos a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, estamos fazendo bem. Todavia, se negamos o mandamento do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, estamos praticando o que é mal. E por isso, responderemos, seremos julgados, sentenciados, condenados pelo Senhor Jesus Cristo. Não perca o seu tempo achando que por ser religioso, por fazer boas obras, por ser bonzinho, você será salvo, porque você não será. Só seremos salvos quando obedecemos o mandamento do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. E Judas Iscariotes, até o momento em que ele chegou no jardim do Getsêmani e com um beijo mostrou para os religiosos quem era o Senhor Jesus Cristo, ele estava cumprindo aquilo na qual ele tinha nascido. Porém, quando ele optou por tirar a sua vida, ele desviou-se dos caminhos do Senhor. E muita gente que hoje está dentro de igrejas cristãs, que estão desviadas do caminho do Senhor Jesus Cristo, porque se tornaram religiosos, obedientes a doutrinas de homens, e têm esquecido de obedecer o Senhor Jesus Cristo, de obedecer aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhe determina, que é ir e pregar o Evangelho. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22 ao 30, está escrito: porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento, para que todos os homens honrem o Filho, e assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que lhe enviou. Na verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crer nele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Na verdade vos digo, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para que também executa o julgamento, porque ele é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e sairão os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo. O meu juízo é justo,
porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo deixa bem claro para cada um de nós que haverá ressurreição para todos, alguns para o gozo da vida eterna, pelo bem da qual Ele fez, e esse bem na qual o Senhor nos fala, nos relata, nos trata aqui, não se fala, não se trata de ser bonzinho, de ajudarmos ao próximo, de fazermos caridade. Não! O bem na qual o Senhor fala, na qual o Senhor trata aqui, é o fato de amar ao Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas. Esse é o bem que nos garante a vida eterna. Esse é o bem que nos dá a salvação em Cristo Jesus. Aquele que ama o Senhor Jesus Cristo cumpre na sua vida os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Cumpre na sua vida o manifesto pelo qual o Senhor Jesus Cristo lhe chamou, lhe ordenou, lhe condicionou a estar fazendo. Somos condicionados pelo Senhor Jesus Cristo a fazer a sua obra. E quando fazemos a vontade do Senhor Jesus Cristo, a determinação na qual Ele passou para que em nossas vidas fosse cumprida, fosse feitas, estamos praticando bem para com o Senhor, estamos fazendo a bondade para com o Senhor Jesus Cristo. E por tal feito, por tais obras, seremos ressuscitados para a vida. Porém, quando negamos, quando praticamos o mal, ou seja, quando não amamos o Senhor Jesus Cristo, quando não obedecemos o Senhor Jesus Cristo, estamos praticando o mal. Por que as pessoas que se encontram no mundo, por que as pessoas que estão perdidas, elas não entendem que um assassino possa ser salvo, uma pessoa que nunca praticou a maldade pode ser condenada ao inferno? Porque o assassino arrependido, aquele que se converte dos seus maus caminhos e paga pelos seus atos, e voltando-se para o Senhor Jesus Cristo, se arrependendo verdadeiramente dos seus atos, tem a vida na ressurreição. Todavia, aquelas pessoas que vivem praticando o bem, que faz a bondade para com a humanidade, para com o seu próximo, que não matou, que não roubou, que não estuprou, acaba sendo condenado à morte, por causa eles não creram, eles não aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Deus eu sou, como Yahvé, e voltando-se somente para o Senhor Jesus Cristo, dedica a sua vida a fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo sobre as suas vidas. Essa pessoa será condenada sim. Ela será ressuscitada para a condenação, porque não amou o Senhor Jesus Cristo. E por não amar o Senhor Jesus Cristo, ou seja, por não fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, ela está praticando mal aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Pelo tais
e pelo fato de não amar o Senhor Jesus Cristo, ela será condenada, ela será julgada. Você pode achar que isso seja injusto? Ok, tudo bem. Mas quem somos nós para querer condenar, para querer contestar a vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas? Ele nos deu, como Deus Altíssimo Todo-Poderoso, o livre-arbítrio para que possamos sim, de fato, escolher os caminhos que devemos seguir. Todavia, entretanto, o nosso livre-arbítrio pode nos dar a vida eterna ou pode nos dar a condenação eterna. A escolha é de cada um de nós e não devemos jamais confundir o que é fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, o que é obedecer o Senhor Jesus Cristo, ou seja, o que é amar o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas, e o que é obedecer um conceito religioso. Lembramos que a religião, por inveja, por não concordar com os ensinamentos do Deus vivo, por não estar de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, entregou a comunidade romana para que pelos romanos eles fossem julgados, sentenciado, condenado à morte. E esses mesmos romanos, posteriormente, veria se converter, entre aspas, ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e fundaria a maior instituição, não só religiosa, mas a maior corporação existente nos dias atuais, englobando dentro de si conceitos religiosos de outras religiões de Deus pagãos que não estão conforme as determinações do Senhor Jesus Cristo. E que cada um de nós analise as Sagradas Escrituras, o que a Bíblia diz e o que estamos fazendo, o que a Bíblia nos ensina e o que estamos obedecendo, o que a Bíblia fala e o que estamos praticando, a fim de que não sejamos somente religiosos, quer seja católico, quer seja evangélico, mas que possamos verdadeiramente cumprir o manifesto do Senhor Jesus Cristo, cumprir o condicionamento do Senhor Jesus Cristo, para que possamos ser ressuscitados para a vida, a fim de que uma vez estando em pleno amor para com Cristo Jesus, não sejamos condenados, mas sim tenhamos vidas em Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46, está escrito: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidos todas as nações, e ele separará umas das outras, como o pastor separa suas ovelhas do bode, e ele colocará as ovelhas à sua direita, mas o bode à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, herdai o reino
que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu era um estrangeiro e me acolheste. Despido, me vestisse. Estando enfermo, me visitaste. Eu estive preso e foste até a mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? Quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos te visitar-te? E respondendo o rei lhe dirá: na verdade, eu vos digo que quando o fizeste ao menor destes meus irmãos, a mim fizeste. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me acolheste. Despido, não me investiste. Enfermo, na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe dirão, dizendo: Senhor, quando vimos com fome ou com sede, um estrangeiro ou despido, enfermo ou na prisão, e não os servimos? Então ele responderá dizendo: na verdade eu vos digo que quando não fizeste ao menor destes, não fizeste a mim. E ali irão esses para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Não adianta você ser um religioso, não adianta você dizer que você é um cristão, que você vai num culto, vai na missa, se você não sabe praticar a humanidade, se você não sabe praticar a generosidade, se você não sabe praticar a bondade, se você não sabe ser generoso, se você não sabe ser um auxiliador, um ajudador. Quantas pessoas que têm nas suas mãos a oportunidade de fazer o bem, todavia ela acaba praticando o mal. Quantas pessoas que na posição de chefia poderia fazer mais para com os seus comandados, todavia ela não faz. Antes, pelo contrário, agindo como verdadeiros capatazes, ela lhe pratica o mal. E esse mal, às vezes, não é nem por açoites, mas é simplesmente por deixar de ajudar, de auxiliar, de cooperar. Quantos maridos que traem as suas esposas, não de maneira física, mas mental, quando nas suas redes sociais eles ficam trocando mensagens que desonra a sua esposa. De igual modo é a mulher que traz desonra para si mesmo, quando, ainda que seja pelas mídias sociais, aceita os comentários dúbios, pornográficos, que traz desonra não só para o seu marido, mas principalmente para ela. Quantos filhos
que não ama os seus pais, que não cuida dos seus pais na velhice, mas antes exploram a fim de que eles possam fazer aquilo que eles querem, aquilo que eles almejam. Quantos líderes religiosos distorce a palavra do Senhor para extorquir os membros da sua igreja, dizendo que ele tem que ser fiel no dízimo, que ele tem que ser fiel nas ofertas, que ele fazendo sacrifício, eles obterão sucesso financeiro. Ladrões, mentirosos. Por que não sai das suas mansões? Por que não abre mão dos carros que tem? Do luxo, da soberba? Por que não compartilha isso com os mais necessitados? Falsos profetas. Suas igrejas são verdadeiras sinagogas de Satanás. E esse tipo de pessoas serão colocadas à esquerda do Senhor Jesus Cristo, porque serão vistos pelo Senhor Jesus Cristo como pessoas maldosas, pessoas que não prestam, ruins, que tinham tudo para ajudar o seu próximo e não ajudaram, que tinham tudo para fazer o bem e não fizeram, por causa da arrogância, da soberba, do orgulho, de achar que era alguém, por causa do cargo, da posição, da elitização que tinha. Eles serão condenados, ficarão à esquerda do Senhor e serão lançados no fogo eterno, juntamente com Satanás e seus anjos caídos. Todavia, aqueles que praticaram bem, a começar pelo amor a Cristo Jesus e ajudando nas suas condições as pessoas que precisam, que necessitam, não naquilo que lhes sobra, não através da fé de outra, mas tirando do seu próprio sustento, do seu próprio dinheiro, do seu próprio vestuário, a ajuda humanitária, lembrando que primeiramente amando ao Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas e confessando como Deus único e verdadeiro, o Senhor da sua vida, será colocado à sua direita para que possa herdar a vida eterna. Nós podemos decidir de que lado estaremos. A escolha é nossa, através dos nossos atos, através da nossa vida para com Cristo, determinamos de que lado estaremos. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, está escrito: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, vos realizará até o dia de Jesus Cristo. A obra iniciada em nós não foi de nós mesmos, mas do próprio Senhor Jesus Cristo, que realizou em nossas vidas. Não foste nós que escolhemos obedecer, seguir o Senhor Jesus Cristo, mas Ele nos escolheu e nos chamou para seguir, para obedecer a sua palavra. Então, antes de que amássemos o Senhor Jesus Cristo e confessássemos como Yahvé, o Deus absoluto,
o único Deus do mundo, Ele já tinha nos amado e iniciado dentro de nós a sua obra, a fim de que pudéssemos, quando alcançássemos a maturidade, obedecer, declarar o nosso amor a Ele através da nossa obediência ministerial, chamatória, na qual o Senhor Jesus Cristo, em pessoa, condicionou a cada um de nós, a fim de que pudéssemos fazer o seu querer, fazer a sua vontade, a sua obra. Então, o Senhor Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, iniciou em nós as boas obras, a fim de que essa boa obra pudesse florescer e dar fruto, e esse fruto se contempla em ganhar almas para o seu reino, para a sua glória. Esse fruto é a pregação da palavra, é anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus a toda criatura, a fim de que a justiça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa reinar sobre toda a humanidade. Então, que possamos dar continuidade à boa obra iniciada pelo Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, pregando o seu Evangelho, renunciando a nossas próprias vontades, a fim de que ele possa crescer em nós e nós diminuir na sua glória. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31, está escrito: coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Repetindo, coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo alertou Judas Iscariotes sobre o que ele havia de fazer, de cumprir na sua vida, e completou dizer que antes não ter nascido do que fazer o que ele estava preparado para fazer. Mas como Judas deixaria de nascer? Era porventura Judas Deus? Mas o Senhor Jesus Cristo não estava falando com Judas sobre a traição na qual ele estava prestes a cometer, até mesmo porque Pedro de igual modo agiu. E quantas vezes nós também traímos o Senhor Jesus Cristo, entregamos a Ele na mão dos religiosos, dos mundanistas, quando não obedecemos a sua vontade. Mas o Senhor Jesus Cristo estava alertando Judas sobre o que ele estava para fazer após a traição. Quando ele se achou indigno de seguir, de obedecer a determinação de Cristo Jesus para a sua vida. Esse é o alerta na qual o Senhor Jesus Cristo estava lhe dizendo que antes era melhor ele não ter nascido do que ele, mesmo reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo era inocente, ele não creu que o Senhor Jesus Cristo era Deus e que iria ressuscitar dentre os mortos.
e por remorso tirou a sua vida, deixando de cumprir aquilo que era preparado para a sua vida, que era pregar o evangelho da salvação, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, se tornando, quem sabe, o maior evangelista de todos os tempos, porque ele havia andado com o Senhor Jesus Cristo, havia sido escolhido pelo Senhor Jesus Cristo para ser um dos 12 apóstolos, foi responsável por entregar na mão dos religiosos e dos romanos o Senhor Jesus Cristo, e haveria ter visto o Senhor ressuscitado, se não tivesse encerrado a sua carreira antes da época, antes do tempo determinado pelo Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Então devemos decidir o que queremos para nossas vidas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 31, está escrito: lembre que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Lembre-se que coisa terrível é cair na mão do Deus vivo. Hebreus 10, 31. E todos aqueles que não cumprem a vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua vida, irá cair nas mãos do Senhor Jesus Cristo e conhecerão a verdadeira morte, que é a morte eterna, é a morte da alma. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27, está escrito: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. A recompensa do Senhor Jesus Cristo, determinada para aqueles que, negando a religião, negando o miticismo, negando a outros deuses que não seja o Senhor Jesus Cristo, é a contemplação com a vida eterna. Essa é a recompensa, é a gratificação na qual o Senhor Jesus Cristo, como Deus absoluto que é, o Yahvé, dará a cada um daqueles que, negando as suas próprias vontades, voltaram-se à obediência à sua palavra. Este que decidiu obedecer, aquele que optou por ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, será contemplado com a vida eterna, será contemplado com a ressurreição da vida. Porém, aqueles que não forem conforme o julgamento do Senhor Jesus Cristo, e não conforme a religião determina, conforme a religião ensina, aquele que não estiver de acordo, pré-estabelecido na palavra do Senhor Jesus Cristo, este será ressuscitado para a morte, será lançado no lago de fogo, e ali só haverá rangido de dente, e não existe
purgatório que tira dali. Não existe reza ou promessa, doações, oferta que poderá livrar a sua alma, pois o julgamento do Senhor Jesus Cristo, Ele é justo, Ele é fiel, e esse julgamento todos nós passarão, alguns para serem contemplados com a vida eterna e outros para receber do Senhor Jesus Cristo a condenação, porque agiram conforme a religiosidade, agiram conforme o seu guia espiritual, agiram conforme o seu líder religioso, e não se atentou, e não voltou-se para aquilo que a Bíblia ensina, para aquilo que a palavra do Senhor Jesus Cristo nos contempla, nos ordena, determina. Uma coisa surpreendente que todos nós passamos ou passarão, depende de cada um de nós, que quando você opta por ler a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando você opta por ler a Bíblia Sagrada, você descobrirá que muitas das coisas a qual pratica, na qual faz, a Bíblia não determina, a Bíblia não ordena, a Bíblia não fala, porém a religião ensina, a religião prega. Por isso dizemos, só as Escrituras. Começa a ler mais a Bíblia e ouvir menos os conceitos religiosos. Começa mais a praticar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo para a sua vida e menos o que o seu guia espiritual lhe manda. Começa a amar mais o Senhor Jesus Cristo e menos o conceito religioso. Começa a basear a sua vida na Bíblia Sagrada, naquilo que o Senhor ensina, explica, naquilo que o Espírito Santo há de revelar a cada um de nós quando buscamos o direcionamento, quando buscamos condicionar a nossa vida somente às Escrituras Sagradas, a fim de que, uma vez obedecendo o Senhor Jesus Cristo, praticando em nossas vidas a sua determinação, o seu Evangelho, possamos negar toda e qualquer coisa deste mundo, toda e qualquer determinação do homem, e obedecemos aquilo que determina o Senhor Jesus Cristo. Que a partir desse momento, cada um de nós opte por ler mais a Bíblia e ouvir menos o homem. Que possamos, a partir desse momento, ler mais a Bíblia e ouvir menos o homem. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo revele a cada um de nós qual é a boa, suave, agradável vontade do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, a fim de que
obedecendo o Senhor Jesus Cristo, possamos negar, possamos recusar as ofertas de Satanás, as ofertas da religião, a oferta do mundo, e aceitamos de bom agrado o sacrifício do Senhor Jesus Cristo para cada um de nós, de maneira que, voltando somente ao Senhor Jesus Cristo, sejamos gratos e fiel, obediente ao Senhor Jesus Cristo. Pois todo aquele que pratica a vontade do Senhor Jesus Cristo pratica o bem, e esse será ressuscitado para a vida. Entretanto, aquele que vive conforme a religião, conforme o mundo, pratica a maldade, e esse será ressuscitado para a morte. Que possamos hoje decidir o que queremos, o que desejamos, a fim de que as nossas vidas sejam voltadas ao Senhor Jesus Cristo, seja voltada ao Evangelho, que as nossas vidas sejam voltadas à obediência, a satisfazer ao Senhor Jesus Cristo, negando a vontade nossa, negando a vontade do nosso eu, a vontade do homem, e praticando somente aquilo que é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, a partir desse momento, decidir de que lado nós estaremos, para que não venhamos a nos escandalizar quando diante do Senhor Jesus Cristo nos apresentar e Ele fará para que à sua esquerda possamos estar. Porque o que Ele diz, que naquele grande dia, ou seja, no dia do seu juízo, muitos farão que, Senhor, no seu nome eu curei, no seu nome eu ressuscitei, no seu nome eu preguei, no seu nome eu fiz isso, fiz aquilo, movi montanhas. Todavia, o que o Senhor dirá? Aparta-te de mim, maldito, pois eu não vos conheço. Todavia, a outros Ele dirá: seja benditos, seja bem-vindos, benditos de meu Pai.